Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos à conversa Convergências Poético-Marginais, aqui no 11º Festival Portugal Slam, no Passos Manuel. Tenho aqui comigo a Capicua, a Ana, o Sir Scratch, também acho que te vou chamar Ben, se puder ser. Pode ser. A Rita Capucho e a Li Alves. Vamos falar aqui um bocadinho sobre a ligação entre spoken word, hip-hop e poetry slam e a ligação de todas estas formas de expressão, ou melhor, a forma como estas expressões são usadas para as comunidades marginalizadas se representarem e se fazerem ouvir. Ana, começava se calhar por ti. Já te vi nos dois formatos, spoken word e hip-hop, portanto música. Sentes que de alguma forma o spoken word vive mais da mensagem do que o hip-hop? Ou seja, sentes que o spoken word, por não ter a musicalidade, por não ter aquele artefacto da música, tem uma maior responsabilidade sobre a palavra que é dita? Como é que te sentes quando estás nesses dois papéis? Olá, antes de mais, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu não sei se pode dizer que a palavra dita tem que ter mais mensagem. Acho que isso não necessariamente. O que eu acho é que, como estamos desprovidos de outros artefactos, temos que ter um impacto totalmente garantido pela nossa capacidade de imprimir emoção às palavras, não é? E de as fazer valer por si. E temos que ter outros recursos, já que não temos a música, a melodia, temos que ter outros recursos, as pausas, as respirações, a intenção, a mudança de cadência, a forma como cuspimos determinadas palavras, para conseguir não só que as palavras que dizemos contenham a emoção que é pretendida, mas também para manter como nós dizemos no rap, as linhas de impacto, não é? Mesmo que não seja com a mesma lógica, não é? A cada duas barras. De outras formas, até porque muitas vezes não temos... A rima também não é trabalhada da mesma maneira, não é? E nas terminações das frases há caminhos menos óbvios para a construção das repetições de sons e da forma como vamos mantendo, lá está, esse impacto para captar a atenção das pessoas. E isso, obviamente, implica que a pessoa que escreva e que diga tenha bastantes recursos que, se calhar, uma pessoa menos dotada num instrumental incrível não precisaria, não é? Porque muitas vezes a música faz metade do trabalho. Portanto, acho que, do ponto de vista lírico e do ponto de vista da interpretação, uma pessoa, para aguentar sozinha no silêncio, tem que ter um conjunto de recursos que de facto substituam, não é, o impacto que a música já tem por si só, e a capacidade de entreter que a música tem por si só e nos emocionar. Portanto, estamos sozinhos, estamos sem rede, temos que nos garantir e temos que, às vezes, ir procurar caminhos menos óbvios para surpreender e criar, lá está, o impacto. Agora, acho que, obviamente, a questão da mensagem ou da sua importância, acho que não tem que ser maior ou menor em qualquer que seja o registro, não é? Acho que não diria que a palavra dita tenha mais mensagem do que o rap, por exemplo. Pode ter ou pode não ter, isso não. Agora, para ser de qualidade e para manter a atenção do ouvinte, tem que, de facto, ter mais recursos e temos que nos valer... por nós próprios, não é? Sem artifícios. Mas apesar de serem essas duas formas diferentes que descreves, por vezes ao escrever para aquilo que tu sabes que vai ser um rap, inspiras-te ou vais procurar perceber como é que aquilo funcionaria em spoken word primeiro, ou seja, deixas que estas duas formas se influenciem no teu trabalho? Olha, normalmente o que acontece é, eu quando escrevo para um instrumental, eu escrevo para aquele instrumental, é um fato feito à medida, deixo que o instrumental também me influencie no estado de espírito, não é? Na forma como vou construir as frases, ritmicamente, a cadência, não é? Porque a música já tem um ritmo, ou seja, metade do trabalho, digamos assim, já está a ser orientado pela música. E o fato é feito à medida para aquela música. O que acontece é que, às vezes, há letras que foram feitas
para uma música em particular, mas que depois eu percebo que vivem bem, lá está, têm recursos suficientes para sobreviver e até para ganhar uma outra vida, um outro impacto, sem a música. Agora, acho que é um exercício diferente, porque a música de facto já nos dá muitas pistas e já nos dá quase como uma quadrícula, não é? Que nos vai, por um lado, condicionar, mas por outro lado, facilitar muito o trabalho. Enquanto que na palavra dita é como se eu dissesse a alguém, faz uma pintura e dou-lhe um retângulo, uma folha em branco com um retângulo. Há os limites da página, a pessoa já sabe onde é que vai fazer o desenho. Se eu disser, faz um desenho e não lhe dou uma tela, uma folha, nada, a pessoa tem que criar as suas próprias linhas e os seus próprios limites, as suas próprias e definir aquilo que quer a partir do zero. E isso faz com que seja um exercício totalmente diferente. Agora, mesmo sendo um exercício diferente, muitas vezes aquilo que eu escrevo para um instrumental pode sobreviver sem música. Não acontece sempre. E também não é muito óbvio às vezes porquê. Mas é um bocado como aquela história do que se uma letra pode ser poesia. Pode, mas a poesia não serve para nada. A poesia é a poesia. Não vem para servir nem para nada, nem para cumprir nenhum propósito. Enquanto uma letra de uma canção vem para servir a canção. Portanto, o exercício é diferente. Agora, pode calhar que uma letra de canção viva por si só, sem outra serventia para além da serventia que tem a criar, para servir aquela canção. E isso acontece às vezes, mas nem sempre. Portanto, Pegando nesta ideia de criar um fato à medida, como usaste bem, perguntava-te a ti, quando escreves, quando estás a escrever as tuas letras, e já passando aqui para a ideia da escrita poética servir para as comunidades se expressarem, pensas nas comunidades que essas letras vão atingir? Ou seja, quando estás a escrever, pensas que uma determinada comunidade, em particular uma comunidade marginalizada, vai ouvir a tua letra e a forma como vai reagir ou como a vai sentir, ou não queres, ou tentas não ter esse peso no momento em que estás a escrever? Boa noite, também, mais uma vez. Eu não penso muito, quer na comunidade ou quem vai ser representado. Eu tento abordar temas pertinentes que essas pessoas ou que vários tipos de pessoas podem se identificar no meu ponto de vista, ou seja, à minha maneira. Eu creio que, acima de tudo, sei lá, podemos estar a falar de racismo ou de um outro tema pertinente a uma certa comunidade ou zona ou povo. Eu sei que os sentimentos que um vive, ou que outro vive, ou que o oposto vive, estão sempre interligados e que nós também vivemos. Simplesmente depois o que muda são as perspectivas. E eu acho que nós, como rappers e como criadores, depois a magia também está um bocado nisso. É como é que aquilo me afeta, não é? E há de me afetar de uma forma em que, se eu for sincero naquilo que eu estou a sentir, na forma como aquilo me afeta, eu sei que alguém nessa comunidade ou fora dela vai pensar no assunto. Eu acho que o rap tem um bocado isso, de pôr o dedo na ferida, sermos interventivos, não é? A intervenção não tem necessariamente de eu estar a falar que quando eu estava no bairro, se eu não cresci no bairro, mas eu sei que a pessoa que, se calhar, quando estava no bairro, sentiu-se posta à parte. E eu também, não estando no bairro, já fui posto à parte. Então, se eu falar disso, eu sei que essa pessoa vai se identificar. Eu sei que esse assunto vai ser visto, cada um à sua maneira, mas vai ser debatido pronto, de uma forma comum. Ou seja, eu tento fazê-la de uma forma com que eu vou falar na primeira pessoa, mas eu sei que, se calhar, quando tu ouvires, tu vais, de certa forma, conseguir aplicá-la àquilo que tu acreditas ou não em relação a esse tema. E perguntar também, para ti, a escrita foi uma forma de te sentires representado e de sentires que pertences a algum lugar, ou seja, dar este sentido de identidade, ou esse sentido de identidade veio antes de descobrires a tua forma de expressão através da escrita? É assim, eu tenho 40 anos e comecei, até tivemos a falar disso no workshop
que tivemos a fazer hoje à tarde, eu comecei o workshop a mostrar um excerto de uma música minha que eu lembro-me de ter sido para aí a primeira música, ou das primeiras músicas que eu fiz, que foi em 95, ou seja, foi há 30 anos, tinha 10 aninhos, na escola. Ou seja, eu não tinha essa preocupação, digamos assim, de ter uma identidade. Mas a música chamava-se O Rap é Fixe. E eu sabia que eu não queria... Ou seja, não era o facto de querer pertencer a um sítio, nem coisa, mas eu sabia que isto dá-me prazer, o rap é fixe, eu pegar no microfone e falar com alguém e alguém dar-me ouvidos é uma coisa fixe. E se as pessoas dizem que tens muito jeito para isso, então eu vou aproveitar essa responsabilidade. É claro que eu hoje falo desta forma e se calhar não explicava isto assim, mas eu sinto que foi um bocado isso. Foi o saber que, ok, eu tenho aqui uma arma, entre aspas, que me dá prazer em usá-la e posso usá-la de forma positiva. Ou seja, eu estou a fazer isto, às vezes como um ator, ele sabe que ao representar aquilo, as pessoas, seja no teatro, vão sugar essa energia, esse sentimento, vão levar algo para casa. E a música, o rap neste caso, para mim é um bocado isso. O saber e ter atenção cada vez que faço uma música ou uma letra, que essa identidade ou essa representatividade está presente nessa música. E eu acho que é tipo um superpoder, não é? Tipo, nós sabermos, já tenho esta coisa aqui mágica que tipo, eu posso entregar e alguém do público, não seja uma pessoa, vai sair e vai dizer assim: ei, olha, mudaste-me, não sei o quê. Não que isso tenha que acontecer sempre, mas foi um bocado isso. Foi mais esse fascínio, porque, lá está, eu também comecei, seja a escrever e a fazer, porque eu era alguém que sugava muito, era alguém que lia muito banda desenhada, lia muito os livros, contos de terror, ouvia imensa rádio, ou seja, eu já me fascinava por aquilo. Quem é esta voz que me traz esses sentimentos, alegria, eu estar ali na rádio e ouvir os programas e guardar as minhas cassetes e não sei o quê. E depois chegou aquela cena de eu gostava de fazer isto, eu gostava de ter este poder, entre aspas, de gravar a minha música e entregar às pessoas, e as pessoas depois também sentirem o mesmo. E foi um bocado desse espírito de partilha que me fez escrever. Li, agora passava para ti, e aproveitando aqui esta ideia de espírito de partilha que o Ben falava, este espírito de partilha que existe na linguagem poética pode também ser considerado resistência. Isto para te perguntar, a poesia é por definição uma forma de resistência, ou temos de ter em conta o contexto e o lugar de onde a poesia veio, de onde a poesia foi escrita, para a considerarmos resistência? Ok, olá, boa noite. Não sei, talvez porque eu tenho estado num lugar de pensar a poesia de outras formas, tenho olhado para a poesia como um estado de ser, ok? Então, a partir daí, acho que sim, acho que é uma forma de resistência. Claro que depois, dependendo do contexto, aqui no lugar do slam, ganha uma camada muito mais urgente, muito mais interventiva, menos, se calhar, preocupada com a estética, com a forma do poema em si, não é? Então, estou muito mais ligada a esta poesia que é para ser dita num espaço de partilha, de comunidade, em que é urgente ouvirmos uns aos outros mais do que falar. É a fala, mas é a escuta também. Mas eu acredito que a poesia também tem um lugar de só catarse, não é? E aí, se calhar, para mim é mais sobrevivência. E podemos filosofar se a sobrevivência é resistência. Acaba por ser uma forma de resistência, coisa, né? Mas no sentido de olharmos para o mundo como ele está hoje, eu acredito que o espaço poético é cada vez mais um espaço de resistência, sem dúvida, principalmente no contexto do slam. Sim, é um formato de competição, há um júri, há toda esta brincadeira, mas o que é certo é que as pessoas, quando sobem ao palco, o que elas dizem é o desabafo que elas trazem cá dentro e que não sabem expressar de outra forma e utilizam a poesia como veículo. Então, acho que aqui podemos considerar que sim. Ainda sobre o slam, e passava para ti, Rita,
desta tua experiência com o slam, achas que de alguma forma, por ser uma expressão que vem da comunidade, ou seja, a ideia de slam é que acontece no meio da comunidade, que qualquer pessoa pode participar e dizer aquilo que lhe apeteça ou que preparou, o que seja, mas ou seja, pertence à comunidade, pertence a um espaço público. De alguma forma sentes que, por causa dessa ideia de comunidade, é considerada uma arte menor do que, por exemplo, a poesia que vemos nos livros? Sentes que há aqui essa distinção na forma como se olha para estas duas formas de poesia? Sim, eu acho que acaba por ser, se calhar, olhada por algumas pessoas, não é, que têm este cânon do que é poesia, como é que deve ser dita, muito formal, não é? Ou que até ocupa estes espaços institucionais, não é? Que às vezes até são uma barreira para certas pessoas poderem entrar, não é? E se calhar existe ainda um preconceito, não é? Com esta forma de liberdade, que é esta forma de ser livre, não é? De poder expressar como queres, como sentes, acima de tudo, não é? E acho que sim, que ainda poderá ser olhada, mas aí é que também poderá ser também resistência, não é? Porque então ela vai para ocupar outros espaços, não é? Ou ocupar as ruas, como acontece no Brasil, que é feito no meio da rua, à porta do metro, e de repente estão lá as pessoas a dizer os seus poemas e as outras pessoas juntam-se só para ouvir, e é isso, podes entrar esse espírito de entras num local e de repente estás naquele momento, cria-se aquela comunidade, não é? Que pode demorar 1 ou 2 horas, mas naquele momento, está presente e a qual é que acontece, e acontece um contato, não é? Muito mais próximo, ou seja, as entregas que são feitas, se calhar também são acolhidas de outra forma, porque não temos o formalismo, não é? Não está presente. E também é uma forma de resistência no sentido que são os atores que normalmente não ocupam um espaço ocuparem esse espaço. Sim, ou seja, qualquer pessoa pode ocupar, não é? Portanto, é qualquer pessoa naquele momento, em cada sessão nós dizemos, alguém quer ainda participar, portanto, naquele momento, mesmo que a pessoa não se tenha inscrito, pode subir, ou o momento do microfone aberto, existem pessoas que estão lá e que se calhar já escrevem e querem partilhar e até sentem que estamos a criar um espaço seguro, não é? Um espaço de partilha, e sentem que a qual pode ser o seu primeiro momento, e acontece muitas vezes, muitas estreias. É a primeira vez que estou a ler um poema, e isso acho que é algo bastante especial que acontece. Ana, para ti esta ideia do slam ser visto como, se calhar, às vezes menor do que a poesia por pertencer à comunidade, consegues também fazer esse paralelismo com o hip-hop? Ou seja, consideras que se calhar há muita gente que não olha para o hip-hop como tendo ali uma linguagem poética por causa da origem do hip-hop estar na sua raiz ligada às comunidades e principalmente às comunidades marginalizadas? Sim, sem dúvida, acho que são movimentos que nesse aspecto são muito paralelos, no sentido em que vêm democratizar, não é? Essa possibilidade de qualquer pessoa, no caso do slam, fazer poesia, dizer poesia, e no caso do hip-hop, não só fazer poesia, como fazer música, como fazer grafite, como dançar, como todas essas coisas que se foram democratizando, não é? Em comunidades muito marginalizadas, mas que depois, como uma espécie de tecnologia planetária, se espalhou e foi apropriada em imensas cidades do mundo e bairros, comunidades diferentes, e que foi ganhando características locais, também elas muito próprias. Isso é uma coisa que eu acho que o hip-hop tem. Quer dizer, esse poder de infiltração é muito poderoso, porque de facto em cada cidade e às vezes em cada bairro ganham características próprias que são não são irrepetíveis. Basta ver também o nosso país. Eu, por exemplo, cresci a ouvir hip-hop da Escola do Porto, o Scratch vem de Lisboa, e na nossa geração o rap do Porto e de Lisboa eram totalmente diferentes, porque as pessoas que o faziam eram diferentes, e em Lisboa tinhas uma grande presença das comunidades afro-portuguesas, não é? E que vinham com influências diferentes, também tinham muito mais essa identificação com o modelo do hip-hop americano, então também reproduziam mais esses códigos. Aqui no Porto isso não era tão óbvio, então o rap foi buscar mais inspiração ao rap francês, e uma coisa também a temas mais existencialistas, se calhar, e se fores ouvir os primeiros
primeiros álbuns de Dilema e de Mind the Gap e de Matuzu, vais perceber que eles eram putos à procura de uma identidade numa cidade e num país em aceleradíssima transformação, não é? E que estavam a tentar fazer um bocado a reportagem do que se passava no dia-a-dia, na escola, no bairro. E isso é muito poderoso, porque não só se democratiza essa possibilidade da pessoa que está na plateia poder passar para o palco a qualquer momento, não é? E mesmo sem formação musical ou sem ir para o conservatório de dança, de repente poder ser um b-boy ou ser um músico, como também acho que se cria um sentimento de comunidade, não é? Que eu acho que é muito contracultural, não é? Num contexto em que essa ideia de comunidade está cada vez mais fora de moda, não é? E as coisas estão, as pessoas estão, as redes de solidariedade, não é? O individualismo, as redes de solidariedade vão-se perdendo e há um individualismo e uma atomização que faz com que as pessoas estejam cada vez mais sós em casa, nas redes sociais, sem essa dimensão. E por isso é que eu acho que é muito contracultural e muito romântico até esta ideia de criar comunidades a partir de interesses comuns. E, claro, quando nós começamos a gostar, eu pelo menos quando comecei a gostar de hip-hop, ainda não havia internet como há hoje, e portanto isso ainda era mais concreto, porque para partilharmos a informação e para ouvirmos música e vermos grafite, tínhamos que ir mesmo lá ver, não havia Instagram para ver os grafites do pessoal, tínhamos mesmo que ir lá, né, apanhar o autocarro e ir lá para os confins ver o grafite, e tínhamos que ir ao Comics à quinta-feira na Rua de Sofeita para estarmos juntos e para trocar cassetes, porque alguém gravou o programa do Marinho na Antena 13 e alguém gravou MTV e alguém foi a Paris e tirou fotos de grafes, ou seja, essa noção de comunidade ainda era mais palpável. E eu acho que isso é uma coisa muito romântica e muito contracultural, nesse sentido de contrariar um bocado a erosão desses laços comunitários que se calhar foram perdendo, não é? E que são celebrados, não é? Quando nos juntamos à volta de um palco para ouvir poemas. Aproveitava a expressão que usaste há pouco de que eram uns miúdos à procura de fazer reportagem daquilo que era o dia-a-dia deles. Achas que, em geral, a linguagem poética, a poesia, documenta a resistência, ou é ela mesma uma arma pela resistência? Acho que pode ser as duas coisas. Neste caso, eu acho que ainda neste caso do rap, e acredito também, e, claro, e do slam, eu acho que é especialmente forte. No rap, se calhar, isso nota-se mais porque, como há gravações e a coisa fica mais documentada, é mais óbvio. Mas não só essa possibilidade de ser resistência, porque há uma comunidade de putos que se calhar nunca tinham a oportunidade de fazer música, que de repente estão a fazer música com uma placa de som e um Toshiba e um microfone fuleiro, gravam um disco e põem na net e toda a gente pode ouvir, mas também porque há qualquer coisa muito revolucionária e subversiva na possibilidade do calão daqueles putos ser matéria-prima para a criação artística. Ou seja, não é o português canónico dos poetas mortos que estão nas lombadas de couro das bibliotecas, não é? É o português cotidiano e às vezes é um português muito específico, porque é completamente diferente o calão daquele bairro ou do outro, não é? E é diferente o calão de um rapper do Porto, o rapper da linha da Zambuja ou da Margem Sul. E isso faz com que também se consagre como matéria-prima para a criação artística um conjunto de vocabulário e de sotaques e de expressões que normalmente seriam desvalorizadas, digamos assim, não é? Naquilo que é o português que está nos livros. E eu acho que isso também é muito... Acho que é uma marca muito importante do legado que, pelo menos, o hip-hop deixou na música portuguesa, por exemplo, porque durante as décadas dos anos 90 e da primeira década de 2000 não era cool cantar em português e ninguém o fazia, mas os rappers estavam lá a falar sobre todos aqueles anos daquilo que se passava nos bairros periféricos em Lisboa, do que se passou quando começamos toda a evolução, os primeiros anos da internet, aquela explosão toda, né? Entrada no euro, os anos da Troika. Nós estávamos lá a fazer a contar essas histórias
e esses rappers todos contaram as micro-histórias, não é? Que se passavam nesses bairros tão diferentes entre si, usando esse tal superpoder de que o sketch falava, de fazer poesia e música a partir da vivência da pessoa comum, não é? E isso é muito interessante, porque acho que eu estou sempre a dizer isto, eu estudei Sociologia e estou sempre a dizer isto cada vez que posso, que acho que se os sociólogos, ou fossem sociólogos da cultura, fossem fazer um levantamento dessas décadas de Reptuga e fizessem mesmo a análise de conteúdo desses discos, dessas mixtapes, iam ter um retrato do país muito, muito interessante, e que não vão poder encontrá-lo noutro sítio, menos comum, porque sim. são as micro-histórias, não é a história com H grande que fica do discurso dominante, ou mesmo daquilo que passava para os jornais. Era aquilo que se passava, não é? Na Rentela, não é? Na linha da Zambuja, na linha de Sintra, nas escolas secundárias, nos bares onde o pessoal se encontrava para depois ir pintar. Sei lá, vivências que acho que não poderiam ter sido documentadas de outra forma senão a partir do rap. Ben, se calhar voltando a ti, perguntava-te, além desse superpoder que agora a Ana voltou a falar, que já tinhas referido, de dizeres aquilo que são as tuas, nas letras, dizeres aquilo que é a tua vivência, aquilo que é a tua realidade, ao longo da tua carreira na escrita, também te deixas influenciar ou também vais tentar beber algum conhecimento, alguma influência ao que é se calhar aquilo que a Ana apelidado de língua portuguesa canónica ou de uma poesia mais polida, digamos assim, mais dentro das normas, ou seja, também deixas que aquilo que é considerado mais erudito entre nas tuas letras e de alguma forma lhe dês uma perspectiva que é a perspectiva daquilo que tu vives? Sim, eu acho que sim, no sentido de, lá está, não é o facto de eu fazer rap que viva somente na bolha do rap, da cultura hip-hop. Ou seja, no sentido de, eu até também comentei isso, que há uma coisa muito, muito especial que a língua portuguesa tem e que, felizmente, lá está, Portugal tem, e as comunidades lusófonas têm, que outras se calhar não têm, mas é esta coisa que nos une, que é mesmo a poesia e a palavra. E, ou seja, eu lembro-me que mesmo até antes da minha primeira música, eu estar na primeira classe e ficar super feliz que quando tínhamos que fazer as composições, e tinha muito bom, e não sei o quê, e de escrever, e de criar as minhas histórias, e de ler... se calhar, ou seja, como muitos a ler, sei lá, os Lusíadas ou os Maias, se calhar já, pronto, o gosto não era o mesmo, nem é o gosto, se calhar o interesse ou a abertura para sugar isso mesmo, mas eu sempre fui uma pessoa que sempre gostou de ler, de questionar. E até havia uma altura, hoje nem tanto, mas havia uma altura que eu era fã de revistas, estava sempre, ia para os sítios todos de transportes públicos, comboio ou autocarro, e estava sempre a comprar revistas só para ler, sugar informação. E há autores como, sei lá, Lobo Antunes, que eu descobri através disso. Por exemplo, eu podia estar a ler banda desenhada, mas depois também comprava a Visão, por exemplo, e ele tinha ali sempre uma crónica em que tinha um cartoon e depois tinha ali um bocado de crónicas, e depois de ler não sei quantas crónicas, peraí, deixa-me ir à FNAC e procurar um livro. E a inspiração muitas vezes vem desses lugares comuns e se calhar menos óbvios. Sim. E o rap também tem muito isto de observar, não é? De observar e de ver o mundo. Ou seja, apesar de nós termos uma linguagem muito própria, acho que acabamos também, como qualquer um, de ter essa necessidade de sugar de vários sítios, e até, se calhar, damos por nós, muitos de nós rappers, não ouvimos assim tanto rap. Ou seja, eu gosto, mas eu sou capaz de ouvir, se calhar, um disco durante um mês, ou 2 ou 3 discos, e estou a ouvi-los. Mas depois, se calhar, quando estou a conduzir, o que eu quero ouvir menos é rap. Eu estou a ouvir rádio, e estou mesmo a fazer, até às vezes, a minha mulher, tipo, estás a ouvir isso? Mas é tipo, ouço, sei lá, conversas da TSF, ouço Rádio Amália, ouço tudo aquilo que, a priori, parece que não está dentro do meu mundo, mas necessariamente por isso. É para estar informado, para sugar informação, para ver outras perspectivas, que são esses bocados
de outros mundos que depois vão enriquecer um bocado a minha forma de ver o mundo e a forma como eu vou transmitir a minha mensagem. Deixa-me só acrescentar uma coisa que ele disse, porque há bocado estavas-me a perguntar do preconceito e eu falei pouco do preconceito, mas eu tenho a certeza que há preconceito, porque normalmente aquilo, eu já tenho alguns anos de rap fora da bolha do underground, então no meu confronto com, nomeadamente com os mídia mais mainstream e naquilo que são os comentários à minha música, veio sempre esse preconceito em relação ao rap, não como eu sendo o alvo do preconceito, pelo contrário, mas por eu ser por eu ser diferente daquilo que é o estereótipo. Uma forma mais bonita. De rapper. Não só por não vim de um meio marginalizado, como sou uma mulher branca do Porto, escolarizada, e isso fazia com que o meu exotismo lhes captasse algum interesse. Mas era por esse preconceito racista em relação àquilo que é a ideia pré-formatada que eles têm em relação àquilo que é um rapper, e também porque a minha linguagem não é a linguagem comum do rap, não só porque eu não uso um calão, nem o calão do rap americano, né, aqueles chavões, nem o calão dos bairros, nem sequer... e até muito porque uso uma linguagem mais poética, mais metafórica e até com muitas referências à literatura portuguesa e ao tal canon, não é? Tenho refrões da Sofia, de Mel Brainer, do José Gomes Ferreira, e mesmo quando, sei lá, tenho gravações de certos de Jorge Amado, muitas coisas na música que vêm da literatura, do Rainer Maria Rilke, que podia estar aqui a fazer uma listagem enorme, e eu acho que muitas vezes o elogiar a minha música vinha desse preconceito de dizer assim, mas tu és diferente. Isso era uma coisa que a mim sempre me irritou muito, porque eu escrevo e faço música porque existe a cultura hip-hop e porque a cultura hip-hop me deu a oportunidade de me descobrir, não é, rapper, e de encontrar um veículo para a minha escrita e de me desafiar, porque o rap é altamente desafiante para quem gosta de escrever, e me deu essa possibilidade de fazer música sem eu ter formação musical, nem propriamente uma voz de roxinol. E, portanto, eu sou muito grata à cultura hip-hop e é uma das coisas que sempre tive essa luta, de que o elogio ao meu trabalho fosse baseado num preconceito em relação à cultura. Era um e às preconceito, pessoas que construíram a cultura preconceito que me permitiu fazer isto no primeiro momento. E até porque, muitas vezes, o meu rap é associado às questões do feminismo e das questões de género, e pronto, e depois vem sempre a questão, mas o rap é um meio muito machista, e não sei o quê. E é verdade, eu não vou passar pano nenhum, mas não é que seja... Mas também não é que seja menos machista do que o rock ou do que a música eletrónica. Às vezes é um bocadinho mais in your face, disfarça menos, mas acho que no contexto é equivalente. Mas aquilo que eu acho que também é sempre contraditório, ao mesmo tempo é muito verdadeiro, é que a lição mais feminista da minha vida eu aprendi com os rappers, com a comunidade negra, que é essa coisa de ir para cima de um palco sem licenciar ninguém. E pegar no microfone com essa capacidade de autoafirmação, e de quem não foi convidado para estar ali, mas vai fazer questão de dizer o que quer dizer. E isso é a lição mais feminista que eu tirei na minha vida, foi desse exemplo da comunidade negra, que fez do microfone e do rap em particular um espaço de autoafirmação, não é? e de controlar a sua própria narrativa. E eu acho que isso é muito importante. Portanto, acho que de facto existe esse preconceito, que há bocado eu não te respondi. E a prova disso é que muitas vezes aquilo que em mim foi valorizado foi por ser em oposição a essa ideia, esse estereótipo, essa ideia pré-formatada do que é o rap e a sua desvalorização. Não é? Voltava aqui à ideia de influências que falava aqui com o Ben, para te perguntar um bocadinho ao contrário. Ou seja, quando escreves para spoken word ou para um slam, ou só para os teus poemas para ficarem guardados até algum dia saírem, quando estás a escrever poesia, vais buscar inspiração a músicas, e que tipo de músicas? Às vezes ao hip-hop, à música de intervenção, a cantigas. Às vezes a música é para ti uma inspiração, às vezes não só na letra, mas também na forma, na cadência, no ritmo. Como é que a tua poesia é influenciada pela música? Bastante. Porque antes do slam estava muito ligada à música também. A velha história de termos os pais, têm discos em casa, tarará, tarará. Mas para mim, como estive sempre ligada à música, a poesia vem muito desse espaço.
O hip-hop não é a minha cena, eu sou muito mais ligada ao metal e ao rock. Contudo, estava a falar com o Scratch no workshop, eu sou da Margem Sul, andei na escola do Miratejo e havia grupos de hip-hop havia grupos de hip-hop muito particulares, os Ghetto Bastards, os Black Company, por aí fora, que andavam comigo na escola e que eu ouvia e sempre admirei a capacidade do improviso, do freestyling, de brinco. E é assim, pegando na cena do preconceito contra o rap e o hip-hop, para mim fascina-me esse preconceito, porque independentemente das linguagens e por aí fora, a capacidade de memória, de vocabulário guardado é surreal, não é? No workshop nós vimos, eu até disse ao Scratch, aqui se faz a separação do slammer e do rapper. O rapper sabe tudo de cor, vai buscar ali ao disco rígido palavras que rimam e que não rimam, mas fazem rimar. Mas é mais fácil decorar por causa da rima. Porque Pois, se calhar é isso. É o ritmo, né? 1, 2, 2, 2. É mais fácil decorar. E eu acho que o pessoal do slam tem muito a aprender com o pessoal do rap e do hip hop, porque às vezes falta isso. Estamos agarrados à palavra poetry e o Mark Smith diz, sim, poetry, mas isso é só porque está ali. Mas o importante é a performance e conquistares o público. E tu conquistas o público com ritmo, com movimento, com corpo, com bora lá. Então eu acho que inevitavelmente a música está sempre de mãos dadas. Pessoalmente, eu escrevo a partir de referências que eu tenho, não é? Muito musicais, as letras, principalmente dos Pink Floyd, mexeram muito comigo desde miúda, e depois dei o exemplo também do Jim Morrison, e depois a partir daí fui descobrindo poetas e movimentos como a Beat Generation que, pronto, me fascinaram. Mas o que me fez entrar mais no mundo do spoken word foram os Massive Attack. Não que sejam spoken word, mas não sei, havia ali aquele chamamento, a forma deles cantarem assim mais falada, as dinâmicas. O trip-hop é a cena que mais me puxou aqui. Ben, voltando a ti, olhando para o que é hoje a situação atual da sociedade e a forma como cada vez mais, se tentam silenciar aqueles que ainda tentam fazer resistência. De alguma forma consideras que a arte que tu fazes está em perigo e qual é o perigo? É um perigo real de hoje, imediato, neste momento? Como é que tu sentes que a arte pela qual tu te expressas, que é uma linguagem poética de alguma forma, além de ter a música, está hoje em dia a ser ameaçada? Eu acho que as duas coisas, quer o que estavas a dizer, o estado da sociedade e a arte estar em perigo, eu acho que andaram sempre de mãos dadas desde sempre. Ou seja, infelizmente ou felizmente, pouca coisa mudou. Ou seja, acho que o que mudou é que antes eu se calhar preocupava menos, ou era mais reacionário e mais rebelde quanto a isso, porque era um miúdo, e agora se calhar pronto, aos 40 anos e com um filho já penso e faço e escrevo e transmito com outra moderação e com outra forma de ver. Mas lá está, quem viveu antes de mim, eu sou, né, os meus pais nasceram em Angola, eu nasci em Angola, apesar de vir cá bebé para Portugal, mas né, eles viveram uma realidade muito, né, na altura de ditadura, guerra e etc., opressão, e hoje em dia vivo eu. Se calhar, pronto, lá está. Eles podem dizer, no nosso tempo, mas estamos a ouvir isso há anos e anos. E até é curioso, porque lá está, eu tenho letras. Eu estive na Alemanha agora há pouco tempo, foi uma celebração dos 500 anos de Luís Vaz de Camões, e estive a fazer lá um workshop, e depois estive a fazer equiparações a letras minhas recentes, que fala de descobrir, ou seja, não são epopeias, não estou ali a fazer os meus Lusíadas e etc., mas tem muitas parecenças, mesmo por isso,
porque nós acabamos por, os jovens de hoje em dia, os novos adultos, por querer descobrir, por ter necessidade de ir para outro sítio, de encontrar um sítio melhor, de lutar por direitos das mulheres, ou seja, continuamos nas mesmas lutas. E eu acho que o rap e a palavra têm uma força tão grande que vai ser sempre desafiante e vai ser sempre uma luta, mas não vai morrer por causa disso, porque ela realmente tem imenso poder. E eu acho que, apesar de tudo, lá está, nós temos essa... existe essa arma, mais uma vez, da palavra, que é, eles podem silenciar, entre aspas, o sítio onde a gente o diz, mas a gente é uma coisa que não podem, a não ser que nos cortem a língua, né? Mas a gente pode sempre, eu posso não ter um palco, né? Posso não estar aqui no Passos Manuel, posso não ter um instrumental, mas se eu for com a Ana ou com a Rita, se formos tipo ali para o meio da rua, não é? Nós, se quisermos, vamos transmitir aquilo que a gente sente, as nossas ideias, e vamos mudar mentalidades através só disto. Por isso eu acho que, felizmente, não está em perigo. Infelizmente, os problemas são constantes e vão continuar. Se me permite, desculpa, Sim. só complementar por causa desta questão. Para mim, no espaço do slam, que é aqui o nosso contexto, esta questão de estar em perigo, o que eu noto nos últimos anos é que está em perigo sempre para as mesmas pessoas, não é? Porque depois há sempre aquele espaço em que a pessoa que aparenta ser portuguesa de bem, e digo isto de propósito, a arte não está tão em perigo. E isto é muito evidente e cada vez mais. Então eu acho que uma das formas de resistência, principalmente no espaço do slam, e acho que falo por mim, mas acho também pela Rita, por isso que a gente ainda está aqui, passadas décadas, é um pouco insistir nesses espaços seguros e não fazê-los sobre nós. Porque... falámos sobre isto também nos workshops, acho que é muito importante que as pessoas tenham verdadeira consciência do que se está a passar, e o que se está a passar é realmente uma tentativa de silenciamento, quer se queira, quer não, só que é sempre para as mesmas vozes que raramente se elevam. Então eu acho que é a nossa responsabilidade que temos estes veículos de continuar a gerar e a insistir estes espaços seguros que não são sobre nós. Não sei se fiz sentido. Ia perguntar exatamente isso à Rita. O slam, tal como o Ben falava aqui sobre o hip-hop, sobre o rap, também o slam é um espaço ameaçado nesse sentido de ser alguém que normalmente não tem a fala, a ocupar um espaço de fala? O slam, eu acho que ele serve mesmo para isso, não é? E nós podemos ter aqui uma sei lá, realidade em Portugal que até pode ser... digamos, mais confortável, digamos assim, mas se nós olharmos para outros países, para outras realidades, é esse espaço da voz, está lá em muitas comunidades e países em África. O slam tem um poder imenso no Brasil. Porquê? Porque dá voz o ser visível, não é dar voz, porque todas as pessoas têm a voz, isto é o ser, a possibilidade da escuta, não é? E depois, claro, há a democratização do acesso. O que é que tu precisas? Ou ter uma boa memória, ou então ter uma caneta. Não precisas, não é como o cinema, não é como a pintura, não é como uma outra arte. Ela é autossuficiente, portanto, e basta de quê? A tua criatividade. Portanto, isso acaba por ser um poder, o acesso à arte, não é? Tu poderes aceder a uma forma de arte, tomares posse dela e construir-te enquanto artista. Isso é super poderoso, e eu acho que o slam serve mesmo para isso. E depois, claro, nós temos ir muitas vezes a uma sessão de poetry slam, nós vamos ouvir todas aquelas vozes e comunidades estão lá, não é? Porque todas as pessoas são diferentes e cada uma vem abordar um tema, algo que depois nós vimos que é o que está à nossa volta na sociedade e é o que falta tocar, não é? Como estavas a dizer, meter o dedo na ferida, e nós vamos lá e sentimos, é isto, e acho que é... Eu acho que há uma coisa interessante no slam também, que também tem uma correspondência forte com o hip-hop, que é a dimensão da competição. Porque às vezes é desvalorizada, mas eu acho que na cultura hip-hop há uma dimensão de competição muito, muito acentuada, e todas as vertentes, não é? No rap há competições de rap de improviso, de punchline, há campeonatos de DJs,
há concursos de grafite, batalhas de b-boys, todas as vertentes do hip-hop têm a competição do ponto de vista formal, organizado, como essas que eu estava a dizer, mas depois há uma competição permanente entre pares e também da nossa própria ética de autossuperação, não é? Que é muito óbvia no rap. Basta ouvir com atenção a parte das letras mais competitivas, não é? Dos rappers que praticam mesmo a punchline, esse rap mais autoafirmativo, ou ego trip, como quiserem chamar, porque eu acho que esse potencial da competição foi o que fez com que o rap evoluísse tão rapidamente. O rap não, a cultura hip-hop evoluísse tão rapidamente em tão poucas décadas no mundo inteiro, sem ter nenhum apoio institucional, não é? E partindo das margens. Foi precisamente essa ética da autossuperação e da competição entre pares que fez com que tecnicamente houvesse uma evolução tão rápida. E eu acho que isso é uma coisa muito, muito importante. Eu não conheço ninguém da cultura hip-hop que não seja competitivo de alguma forma. Mesmo eu, que não pareço, sou competitiva. E se há coisa que eu mais gosto é de ouvir o disco de outro rapper e pensar, porque é que não fui eu que escrevi aquilo? E ir a seguir, cheia de pica, escrever, animada, não é? Por essa força que eu acho que é muito poderosa. E acho que é aquilo que faz com que tecnicamente também as coisas evoluam rapidamente. A minha última pergunta era mesmo para ti, Ana, ainda sobre esta ideia da linguagem poética estar ameaçada. Para ti, qual é a maior ameaça? É o que falávamos há pouco, os próprios regimes, o próprio regime institucional, de alguma forma procurar silenciar, ou é também uma coisa que já falaste hoje, a questão da falta de atenção das pessoas, de estarmos colados nos telemóveis? Qual é a maior ameaça à linguagem poética hoje em dia? Não é uma resposta simples? Eu acho que é o espírito da época. Aliás, no meu último disco, o disco é muito sobre isso, e há uma música em particular que é Ao Ocaso, que fala sobre isso, sobre a morte da poesia, do ponto de vista... A morte do poeta e a morte da poesia, do ponto de vista mais abrangente. Porque eu acho que, de facto, o espírito da época é de um cinismo e de uma tecnocracia e de uma falta de humanidade que vai eliminando alguns dos recursos fundamentais para o exercício da poesia, não só como um ofício, mas também como uma capacidade de ver a magia, o encantamento, não é? No mundo, que é essa coisa de vamos perdendo a capacidade de entender a ironia, vamos perdendo a capacidade de empatizar com o outro, isso que nos torna humanos, não é? E eu acho que isso é uma coisa que, do ponto de vista mais prosaico, podes resumir com a coisa da internet, das redes sociais, da inteligência artificial, de toda essa robotização espiritual, não é, que está em curso, mas também do ponto de vista mais abrangente, a forma como as nossas sociedades são cada vez menos empáticas, menos humanas, não é? E menos capazes de ter esse olhar que é muito infantil, não é? Infantil no melhor sentido da palavra, de ver a beleza com B grande, de ver a magia, o lado encantatório do tudo que está no mundo, não é? Que é uma coisa que acho que este cinismo vigente, esta tecnocracia, é muito prosaica, é muito literal, não é? Aquilo é uma cadeira, uma pedra, uma pedra, uma flor, mas nada é. Perde-se a atenção para aquilo que poderia ser, ou que está escondido, aquelas coisas que as crianças não reparam, sabes? E tu vais cheio de pressa, estás atrasado e a criança vai-te puxar para tu parares e vês o dente de leão que cresceu no meio do alcatrão e vai-te dizer: mãe, já viste? Cresceu um dente de leão, rasgou o alcatrão, que coisa bonita. Sabes? Essa capacidade, eu acho que isso está-se a perder. E acho que essa capacidade é muito aquilo que nos fez. Do que nos define como humanos, não é? E que também, ao mesmo tempo, que nos mobiliza. Porque eu acho que, e o meu disco é muito sobre isso, que é, se nós não virmos beleza no mundo, se nós não vimos nada, tivemos as lentes embaciadas e sujas e deixámos de conseguir ver o encantamento que há nas coisas, vamos lutar para quê? Sabes? Não nos vamos mobilizar para nada, porque nada valerá a pena e então nada merece a nossa mobilização.
E não é o desespero que nos mobiliza, não é? É essa sensação de que algo é demasiado precioso para se perder, não é? E então eu acho que essa nossa incapacidade de ver o lado poético das coisas e até de construir utopias, não é? De pensar no futuro como uma coisa possível, está em risco, está em vias de extinção, e isso é uma coisa muito mais profunda e muito mais preocupante do que a autocensura, do que os fascismos em ascensão, porque é uma coisa mesmo comum a todos os países, a todas as culturas, o definhar da nossa própria humanidade, não é? E aquilo que sempre nos distingue os animais. Esta ideia que a Ana fala, bem, tens dado alguns workshops, tens sentido isso nas pessoas que chegam a estes workshops, que participam nestes workshops, ou seja, nas pessoas que chegam lá para participar em algo que tu estás ali a tentar de alguma forma fomentar um sentido crítico, sentes que há essa falta de humanidade, falta de olhar crítico? Sim. Eu não sinto, e aliás, eu estou a dizer, eu não sinto com as pessoas, e por isso é que eu adoro fazer os workshops, por isso é que eu adoro fazer este contacto com as batalhas e especialmente com as novas gerações, porque há um sentimento, lá está, é um bocado aquilo que estavas a dizer há bocado, que são sempre as mesmas pessoas que se incomodam com, por exemplo, o MAP, outro festival também de poesia e de slam, etc., lá em Lisboa, tem uma grande frustração, que é quando aquilo é feito é Oeiras, na maior parte, mas aquilo já vamos para o 5º ano em que se fazem os workshops e as oficinas e etc. E querem alastrar aquilo para o país inteiro e para Lisboa inteira e para além fronteiras, mas há sempre este obstáculo de, imagina, diretores da escola ou professores de nem sequer comunicarem porque acham que as crianças ou que os jovens não estão interessados. Há um festival de poesia. Não, os miúdos não, eles querem o telemóvel, pá. E a verdade é que depois vem uma pessoa que foi proposta nessa escola, por exemplo, para os miúdos inscreverem-se, mas não souberam através disso, souberam através de um amigo. Eu nem sabia que isto existia. E tu vês que existe muito essa necessidade, existem essas frustrações. Os miúdos crescem, lá está o que eu costumo dizer, os miúdos crescem muito com os telemóveis, mas também às vezes não é só porque o telemóvel é estimulante, é se calhar porque aquilo que está fora não é tão estimulante. Não é? É muito fácil, às vezes, eu digo sempre, é muito fácil dizer assim, tipo, ao meu filho, olha, larga lá o telemóvel, estás muito viciado, para com isso. E ele dizer, ok, então agora vamos brincar ou não sei o quê. Vamos brincar ou não sei, olha, vai brincar com o teu irmão, vamos jogar a bola, vamos para o jardim, foi o que é ver televisão. Então, ou seja, aquilo torna-se um escape. E no que toca, pronto, para voltar à questão da escrita, as pessoas vão à escola, os miúdos vão à escola, têm gosto por escrever, eles têm frustrações, têm coisas que querem partilhar e falar. Simplesmente, muitas das vezes não têm essa plataforma, não têm esse veículo. Por isso, eu sinto-me grato por poder estar aqui, ou estar nos workshops, de conseguir ouvir pessoas com essa fome, com essas preocupações, com esses diálogos, e eles é que lembram-me que é tipo, ainda há esperança, entre aspas. Terminamos com uma nota mais positiva. Sim, e eu partilho disso. Eu também vou fazendo oficinas de escrita e também sinto esse entusiasmo. E acho que tem que haver sempre essas aldeias de gauleses, não é? Que estão assim a resistir. O tema daria pano para mangas, portanto podíamos estar aqui mais uma hora a falar, mas não a temos. Não sei se... Eu não consigo ver as pessoas, mas se alguém quiser fazer alguma pergunta... Temos ali um braço no ar. Consegue falar para aqui? Está afónica. Acho que vão tentar... Estão ali a mexer-se para arranjar um microfone. Era se no Portugal Slam não houvesse um microfone disponível para quem quisesse. Obrigada. Eu diria para tentar perceber a diferença entre a poesia e slam ou rap, ou o que é que seja. E sai daqui ainda mais confuso. Li, não sei se queres. É muito mais o que nos une do que aquilo que nos separa, não é? Já dizia o Carlos T. Exato. Aqui os meus amigos de lado, que dão por nome Sinais de Cena, têm uns recitais poéticos temáticos e pegaram no Camões,
Caú e o Camões. Puseram uma miúda com música de rap e aquilo saiu. Verdes são os campos da cor do limão, assim são os olhos do meu coração. Estão a ver o género? Pronto. Portanto, não é pela parte do conteúdo. Até porque se for pela parte do conteúdo e da crítica social, já o Cesário Verde criticava o piquenique das burguesas, certo? Ai, meu pai está sempre a declamar esse poema. Olha, estás a ver? Aí só para chegar a ti, Capicua, e se fosse pelo refinamento da letra ou da poesia, então tu caías fora, porque é de tal maneira elaborado. Obrigada. Então, Isso é um elogio. é um tremendo elogio, metáforas de género, vamos fazer um Gaudí, ou assonâncias a metro, estão lá todas, não é? Portanto, é um bocado difícil. Mas Então, veio aqui para perceber as diferenças, é vim, isso? e também não é das influências, porque ali o Sam disse que lia o António Lobo Antunes. Sim, não é o Sam, não, o secreto. Secretos, peço desculpa. Eu posso tentar, depois vamos fazer, porque assim, as definições podem não ser consensuais, então fazemos uma ronda, mas eu diria Sim, que a poesia é transversal, não é? Às letras de canções, às letras de rap e ao slam. A poesia existe, não é? Cumpre-se. E nesta semana estive na escritaria em Penafiel e havia lá uma frase da Maria do Rosário Pedreira que dizia isso, que é: a poesia é quando ela quiser, as letras de canção são quando eu quero. Não é? Então era o que eu estava um bocado... A poesia não serve para nada, isso é a sua condição mais bela, que é existir por si e sem ter que ser utilitária, digamos assim. Está nos livros de assistentes, como está em letras de canções, como está em letras de rap. O rap é o braço musical, diria assim, lírico da cultura hip-hop, que é mais abrangente. Como eu disse, tem o grafite, o breakdance, a arte de manipular os giradiscos como um instrumento musical, como fazem os DJs, e tem esta forma de cantar rimas numa batida bastante... com uma cadência bastante... sincopada. Quer dizer, eu ia dizer monótona, mas não no mau sentido. Simples, digamos assim. E o rapper vai fazendo rimas encadeadas umas nas outras dentro daquela base musical que normalmente parte de um loop, ou seja, grava-se um excerto de uma música anterior e repete-se, não é? E naquela batida 4x4, e assim nasceu o hip-hop, o rap. É essa forma de dizer rimas debitadas naquela batida. E normalmente está enquadrada entre essa cultura maior que é a cultura hip-hop. Ok. E o slam? Eu vou passar aqui o microfone, porque eu sei que há umas regras e eu não vou... Deixa-me só, já agora, como estás a falar pelo rap, só para complementar. Eu acho que, pronto, até uma forma muito simples também de ver as coisas é que eu pelo menos a meu ver, eu vejo a poesia como algo mais antigo. Quase como o pai do rap. Ou seja, eu vejo quase que a poesia... seja de que forma for, sempre existiu, e principalmente até a poesia escrita. E o rap foi mais ali uma ramificação musicada de possíveis poetas ou não, que lá está, nunca iriam escrever um livro, nunca iriam a uma rádio, mas também tinham algo a dizer. E arranjaram na música da altura, que a música que veio da Jamaica, naquelas batidas, uma forma de fazer poesia à sua maneira. Mas a poesia em si... oral, não é? Porque isso é o que ele está a dizer é muito importante. É como aqui há a canção à desgarrada, não é? Sim, no Alentejo, as desgarradas e não sei o que, quase como as questões de improviso do rap. E as pessoas fazem aquelas rimas, não é? Na cultura afro-americana também existiam essas tradições. E os primeiros rappers serviam para animar as festas, block parties, que eram festas que existiam nos bairros periféricos de Nova Iorque, na tentativa, e que iam ali animar a festa, acompanhar o DJ, e começaram a fazer umas rimas, não é? E depois, inspirados por esse tipo de tradição oral, não é? E foram desenvolvendo aquela linguagem ao ponto de fazer coisas mais longas e com temas, sendo que muitas vezes as pessoas associam o rap à música de intervenção, mas o rap não é necessariamente sobre... quer dizer, não tem que ter um conteúdo político, social. Pode ser, há rap sobre tudo. O rap é conhecido pela sua polivalência. Há rap a falar sobre sapatilhas, há rap a falar sobre rap, há rap a falar sobre política, há rap a falar sobre sexo, há rap a falar sobre tudo. E há rap mais comercial, mais com canções de amor, como há rap mais político e interventivo, e tudo isso
cabe dentro do guarda-chuva do rap, apesar de muitas vezes as pessoas associarem o rap a uma coisa mais subversiva ou interventiva. Isso não é uma condição sine qua non. Mas esta ideia de que há uma tradição popular, não é? Neste caso afro-americana, e que vai influenciar o rap, é super importante. E, como estávamos a dizer, começa nos bairros periféricos de Nova Iorque, mas depois vai se espalhando pelo mundo inteiro. E o rap do Porto tem as suas características, e o rap de Paris tem outras, em cada cidade o rap é apropriado de uma forma particular, usando o sotaque, as expressões idiomáticas, a realidade daquele local, e pronto, e vai também criando subestilos e subgéneros. E hoje há vários, dentro do rap há vários subgéneros. Lia ou Rita, não sei qual de vocês quer complementar mais com o vosso sobre o slam. O slam é um formato de um evento. É a forma mais simples de o entender. É um formato onde cabe tudo. Mas Palavra tem dita, regras. Atenção. Palavra dita, não é? A palavra dita. Mas tem música. O rap tem uma base musical, o slam é palavra dita em silêncio. Não é? É um formato de um evento que a base é uma competição. Vai haver hoje uma aqui às 21h30 e tem regras muito específicas. Se muito rápido todas as pessoas dizem textos, poemas de autoria própria, tem 3 minutos por intervenção, não podem usar adereços, lá está a música, como a Ana estava a dizer, é só a pessoa, a performance, não é? Tem que se valer da palavra só. E quem vota é o público. Nós escolhemos 5 pessoas do público que votam e fazemos assim rondas. E a primeira regra é super importante, que é essa dimensão autoral. Ou seja, exato. tanto no rap há pessoas que têm ghostwriters, não é? Mas isso não é propriamente muito valorizado. Normalmente tanto no slam como no rap, nós não somos intérpretes. Nós dizemos o que nós próprios escrevemos. Eu não vou pegar numa letra do Camões e agora de repente vou fazer um rap. Aconteceu muito pontualmente na minha carreira eu pegar em palavras de outras pessoas e normalmente ou adapto à minha maneira, como fiz o que forcei essa amiga do Sérgio Godinho em versão autoral, digamos assim, ou pego em 2 frases e depois construo uma letra a partir dali, mas há uma dimensão autoral que é muito importante. Sim. E há também desculpa só... O que diferencia dos recitais de poesia, para dizer. O que diferencia muito dos recitais de poesia. Porque eu podia vir para aqui, trazer um conjunto de seleção de poemas e é um recital, não é? Mas se eu venho para aqui dizer coisas minhas, não é? A perspectiva é diferente. Não estou a dizer como é melhor que a outra. E também eu acho que vou para um psiquiatra amanhã, porque vocês puseram-me aqui com dupla personalidade. Eu coordeno um projeto que se chama Vozes Voadoras no Bolhão. Não são vozes voadoras no bolhão, mas vozes voadoras no bolhão. Boa. Primeiro é a subversão da língua. Segundo é o local, porque ninguém vai dizer poesia certinha e direitinha para um mercado municipal, certo? Terceiro são as pessoas que lá passam. Isto existe desde abril, todos os segundos sábados do mês, com um número crescente todos os meses e sempre a aparecerem vozes novas que vão lá para fazer crítica social, que vão lá para chorar os amores, que vão lá para 500 coisas. Portanto, se calhar, em vez de eu dizer que coordeno um projeto de poesia para dar a conhecer vozes que não têm espaço noutros palcos, se calhar vou ter que reformular a ideia e dizer que é um bocadinho de slam poetry e fazer aqui um tem que trazer para o slam aqui do Porto. Brainstorm. Não, fazemos ao contrário. O próximo, as vozes voadoras no bolhão, se procurarem nas redes sociais, são vozes voadoras, BBB. Visitem-nos no dia 8, no dia 8 de novembro, que é deste sábado a 8, no auditório do Mercado do Bolhão. O auditório é um eufemismo para uma sala com 33 lugares. E a ideia de ocupar espaço que estivemos muitas vezes hoje aqui a falar. Mas percebeu melhor a diferença das coisas? Percebi. Mas percebi também uma coisa, que é uma espécie de rebranding para haver uma aproximação de outros públicos. É tipo a mel, que se disser que a mel é caro, mas se disser que é uso tem mais clientes, porque os clientes associam, é mais barato e é a mesma qualidade. Não, mas seria um recital. Vamos aqui ler Sofia e estamos aqui a cada um declama, não é?
O Poetry Slam seria, agora eu vou dizer um poema da minha autoria, sem música, em 3 minutos, ou eu venho para aqui, ponho um instrumental e começo a cantar em cima um rap, não é? Que é uma canção de 3 ou 4 minutos. É totalmente diferente. Nas vozes voadoras é tudo autoral. E aí quem se atreve a levar Fernando Pessoa similar. Ok. Mas isto para dizer, não é só rebranding, há diferenças. E eu acho depois que também no slam tem muito a ver com, ou seja, como é poesia escrita para ser dita, depois eu acho que isso também faz com que altera, não é? Que pode aí faz as suas distinções, porque há muita consciência ou seja, até o facto de estarmos a dizer em voz alta o poema transforma, portanto, e há esse processo. Portanto, eu acho que isso é o que pode distinguir, claro, são todos formatos diferentes e depois também é uma liberdade, acho eu, que está mais presente. Eu acho que isso é super importante, porque se for ler poesia que foi escrita para ser lida, vai ver que é totalmente diferente do que se for ler estes textos que são declamados numa noite de slam, porque eles foram escritos mesmo para ter aquele impacto ao dizer, não é? E a lógica é diferente. Há como uma letra para cantar numa base instrumental, não é? Com uma melodia. E também nos andamos a roubar, aparentemente, poetas, porque esteve lá o Diogo Variações e teve Divagações. lá Raquel Divagações. Peço desculpa. E ainda por cima ele é da minha terra, soube que eu o errei, é capaz de me expulsar. E a Raquel Silva... Também tem, portanto, o Poetry Slam Porto também tem participado. Nós andamos a roubar os clientes, é a altura de juntar. Nós temos que juntar as forças. Não vamos roubar clientes, vamos ter mais clientes. Vamos aqui fazer umas sinergias. Mais um braço no ar. Você, de alguma forma, aquilo que tem dito sobre o slam faz-me lembrar, ou vem-me aqui à memória, uma certa recuperação de uma certa tradição oral que havia, digamos, de tempos mais ou menos imemoriais, e que os africanos, e especialmente na América do Sul, recuperaram muito até como identitário, não é? Como uma certa característica identitária para se lembrarem das suas origens. Não é? Isto é verdade ou estou a ver mal? Depois gostava de dizer outra coisa, era sobre a questão da arte. Quando nós falamos de slam, se quisermos mesmo falar a sério, acho que foi a Ana, não sei se foi, desculpa, que falou da tradição oral, não é? De tudo o que está para trás. E vem tudo daí. O exercício de escrever para dizer está, a meu ver, muito de mãos dadas com a oralidade pré-escrita, não é? As pessoas memorizavam para passarem, lá está, os griots, os trovadores, por aí fora, memorizavam para transmitir conhecimento. O slam traz essa componente da oralidade, é um storytelling poético, vá. Há aqui esta componente da poesia que vai recuperar aqui estas formas, como disse muito bem, não é? De sul-americanas, até porque o slam na América do Sul tem uma característica muito forte, vai buscar muito aquela urgência que tem de fazer resistir a sua identidade pré-colonial, não é? Portanto, é muito importante para eles o slam, tal como no Brasil. Então, sim, vai recuperar toda esta componente da tradição oral. Mas também vai recuperar aquela tradição que havia antes, que era de nos juntarmos em casa, não só a declamar poemas dos outros, mas próprios. Porque também acontecia isso, as pessoas tanto não é, sabiam de cor poemas do Cesário Verde ou de outros, como muitas pessoas também diziam coisas próprias. Aliás, hoje ainda acontece, às vezes os jornalistas vão para uma aldeia e as senhoras ainda querem dizer uma quadra que inventaram sobre um determinado acontecimento. E nem assim isso é uma questão muito... Ou seja, a ancestralidade também está aí, não é? E ainda não há muitos anos isso fazia-se em várias casas. Umas tertúlias em que as pessoas diziam poemas na próprios. casa dos meus avós havia imensas coisas dessas. Sim, sim. Se calhar no slam o foco está mais na entrega, não é? Na performance, do que propriamente se calhar no texto. Porque, como estava a dizer a Rita, é tão importante que escrever para dizer, para fazer uma boa performance, não é para mais ficar uma competição, que tudo serve aquele momento e a forma como se vai entregar o poema. E se calhar a poesia vale por si, sem ser dita obrigatoriamente. A única coisa que me chateia nisso é a história da competição. É muito neolibe, não é? Por acaso, eu não concordo. Eu disse aquilo há bocado. Acho que o facto de ser competitivo é que faz com que
este tipo de manifestações tão marginais na sua gênese, sem nenhum apoio institucional, sem nenhum tipo de... Até vítimas de algum preconceito, como no caso de todas as vertentes da cultura hip-hop, tenham evoluído tão rapidamente em poucas décadas. Porque não é uma competição dizer assim, falhou... Por exemplo, olha, vou-lhe dar um exemplo. Quando, não sei se acompanhou a polémica do breakdance nos Jogos Olímpicos e daquela australiana, as pessoas caíram em cima dela, acharam ridículo, etc. Mas as pessoas da comunidade do breakdance, do hip-hop, apoiaram-na muito, porque a atitude de estar ali é valorizada. Ou seja, a parte da competição é essa. Só a pessoa participar já ganhou respeito, não é que porque tenha perdido. Ou seja, a derrota não tem esse peso. Porque não pessoa, é competição no sentido depreciativo. Exato, não é nessa coisa neoliberal que é do loser, daquela pessoa que perdeu e que é chincalhada. Não. A competição é aguerrida, mas o real reconhece real. Ou seja, quem é da cultura vai reconhecer o esforço e o mérito daquela pessoa se ter entregue e se ter se disponibilizado a estar ali. Eu acho que isso... Isso para se animar a fazer melhor. Né? Tipo, eu vou a um slam e não passo da primeira ronda, mas se calhar ouvi a Rita e pensei, foi inspirado, eu quero fazer como ela, né? E depois também é um pretexto... Mas isso é um processo de autoaprendizagem e que é ainda por cima transversal a todas as artes. Não há nenhum artista que não seja capaz de olhar para outra obra, incluí-la, enfim, processá-la e a partir daí as suas novas criações obviamente que vão refletir mas é como se isto acelerasse esse processo e em poucas décadas fizesse com que a coisa evoluísse muito. É quase como se fosse um adubo para isso acontecer mais rapidamente. Mas não será antes porque a atitude é completamente diferente. A atitude cultural relativamente à inovação é diferente. Eu costumo dizer que às vezes as pessoas têm essa questão com a competição, mas, por exemplo, se a gente participar num concurso de poesia, também é uma competição. Mas se calhar não nos importa muito porque quem está a votar é um júri que está ligado às artes literárias, então é um prestígio ganhar aquele concurso. No slam, o júri é o público, pode ser a mãe daquela pessoa ou o talhante ali da esquina, não interessa. E isso é democratizar a poesia. E o público não vem ver nenhum poeta, o público vem ver um poetry slam. O poeta tem a responsabilidade de agarrar o público. E só isso é um exercício que eu acho super poderoso no que toca, sei lá, a discurso público, a várias capacidades. Mas também é um pretexto, é um jogo que nos permite, como vai acontecer aqui no sábado, eleger uma pessoa que representa depois Portugal lá fora, porque, como a Ana disse, acelerou de tal maneira este jogo que em 30 anos há em todo o mundo, há uma competição mundial que no fim ninguém ganha nada, ganha só um troféuzito, mas ganham todos pela partilha de estarmos num espaço como este, não é? Com poesia. Há uma valorização coletiva da performance. Eu acho que eu compreendo a dúvida, mas também há outras sessões de poesia. Por exemplo, olha, há um rapper português que é o Nervo, tem umas sessões que se chamam Purga, que são de palavra dita, autoral, e que não há competição envolvida. Portanto, ou seja, para quem não está confortável com a competição, há outros espaços que também são encontros de palavra dita, sem a parte da votação, não é? E também há microfone aberto para quem quiser. E, portanto, não se esgota nesse jogo. Tal como no rap, há rappers que nunca participaram numa batalha e são altamente respeitados, não é? E de facto, o mais importante é esta ética da autossuperação inspirada pelos outros. Isto é só uma forma de tornar a coisa mais rápida e pronto. E é só aproveitar para agradecer a todos, não temos muito mais tempo, mas obviamente estão todos convidados às 21h30, certo? Hoje. E já podem viver o que é um slam hoje às 21h30. Agradecer aos dois convidados que vieram de fora, digamos assim, do festival e às duas co-organizadoras do próprio festival. Foi um gosto conversar com todos. Obrigada, Sara. Obrigada. Por estares aqui. Obrigada. Obrigada, até à próxima. Até logo, apareçam no Press Slam. É uma concorrência. No sábado, então. É uma competição.